Todos muito bem-vindos! Você está na Escola de Educação Sistêmica. Eu sou a professora Eli Baido. E aqui, nessa noite, nós vamos falar hoje sobre como usar as 3 leis sistêmicas em sala de aula. Com certeza, se você gosta muito mesmo desse assunto, da pedagogia sistêmica, de estar sempre muito antenado, sempre muito ligado sobre as coisas que acontecem, você com certeza vai gostar muito desse tema e você já ouviu falar sobre as 3 leis sistêmicas. Porém, nem sempre, não é todo mundo que fala como você pode utilizá-la na sala de aula. Esses são os segredos que eu vou revelar hoje, tá? Então, vamos convidar todo mundo a participar aí conosco, a estar junto conosco aqui nessa live, para que a gente possa conversar sobre esse assunto, tá bom? Eu ajudo professores a encontrarem caminhos de solução para os desafios que encontramos dentro de sala de aula. Se você é professor, você também sabe que esses desafios são muitos. Todos os dias é um desafio novo. E com certeza, utilizar a pedagogia sistêmica como uma ferramenta, isso será uma grande aliada que pode proporcionar para você, como professor, leveza de estar trabalhando no seu lugar, proporciona para você ainda um bom relacionamento com os seus alunos e também com os seus colegas de trabalho. Proporciona também para você um bom relacionamento familiar, melhor ainda do que aquele que você já tem. E por que a pedagogia, a pedagogia sistêmica, ela tem esse poder dessa ferramenta? Ela tem esse poder porque ela está conectada direto a todo o sistema, o seu sistema familiar enquanto professor e o sistema familiar do nosso aluno. Sejam todos, então, muito bem-vindos a mais esse momento delicioso que nós teremos aqui, tá bom? Vamos lá, então. O primeiro fato que é importante destacar sempre é o seguinte, que a pedagogia sistêmica, então, ela vem dos conceitos da constelação familiar, criada por Bert Hellinger e deixada também, esses ensinamentos, né, foram deixados por Bert Hellinger. E constelação familiar, mas eu sou professor. E agora, Eli, se eu sou professora, eu preciso ser constelador para poder utilizar a pedagogia sistêmica em sala de aula? Não, você não precisa ser constelador. Você não precisa ser um constelador. O constelador, vamos lá. O que faz um constelador? O constelador, ele dispõe representantes dos sistemas. Então, por exemplo, eu consigo colocar um representante para o pai do aluno, eu consigo colocar um representante para o aluno, para a mãe e observar os movimentos. E a partir dali, criar interpretações, né? Observar e interpretar aquilo que o desenho dos representantes mostraram. Isso é o papel de um constelador. E o constelador, ele vai olhar mais profundamente. Então, sempre nós vamos ter alguns níveis de conhecimento. Quais são os níveis de conhecimento? O primeiro nível é o nível do ambiente. Então, quando nós conhecemos a pedagogia sistêmica, o primeiro nível que nós olhamos é o nível do ambiente. É para ele que você precisa restaurar. É o nível do ambiente que você precisa restaurar. O nosso ambiente, ele é impactado por o nosso círculo íntimo, por aquele nosso círculo mais íntimo. Algumas pessoas costumam dizer que o nosso ambiente ele é impactado pelas 5 pessoas mais próximas a nós que nos influenciam. Então, a primeira coisa é essa. Ele atua, né? A pedagogia sistêmica atua primeiro no ambiente. Depois que eu já olhei o ambiente, já vi o comportamento do qual eu posso estruturar melhor, a segunda parte que vai olhar é para o corpo. Então, olho para o meu corpo, o que eu preciso ajustar no meu corpo. Às vezes, se nós formos observar, enquanto professores, nós temos até uma postura mais retraída, tem alguns professores que têm uma postura mais retraída, tem outros professores que têm uma postura mais estável, você percebe que a postura está estável. Então, o primeiro nível que nós olhamos sempre é ambiente. O segundo, nós olhamos para o nosso corpo e fazemos os ajustes. Depois nós vamos olhar, então, ambiente, corpo, vamos cuidar da nossa mente, do nosso intelecto. Existe muita confusão mental.
Por que que essas confusões mentais, elas acontecem? Elas acontecem, às vezes, devido a uma má alimentação que você teve, devido como você tem alimentado essa mente, né? Às vezes os exercícios que nós temos cuidado da nossa mente, de que forma nós temos cuidado desse nosso espaço mental. Então, ambiente é um deles, depois nós olhamos e vai agir no nosso ambiente, depois no nosso corpo, depois a nossa mente e, por último, nós vamos então olhar para os nossos sistemas, né? Para os sistemas. Então, nesse nível do sistema é onde atuam os consteladores. Os consteladores vão olhar para o sistema. Nós, professores sistêmicos, também olhamos para o sistema, mas não interferimos nele. Respeitamos e sabemos que muitas ações podem ser feitas, podem ser tomadas ali. Porém, nós não ficamos o tempo todo olhando para isso, porque tem muita coisa que nós podemos olhar antes disso. Então, as próprias leis sistêmicas, né? As 3 leis sistêmicas, o nosso assunto de hoje é esse. Como eu utilizo as 3 leis sistêmicas em sala de aula, né? Como que eu utilizo? Então, são 3 leis que nós conhecemos. A lei do pertencimento, a lei da hierarquia, da ordem e a lei da troca. São sempre 3 leis sistêmicas que são chamadas de leis universais. A primeira, que vai falar sobre o pertencimento, então, muitas vezes você já ouviu falar. Semana passada eu trabalhei bastante esse assunto, né? Dentro dos conteúdos que foi postado, eu trabalhei muito sobre essa questão do pertencimento. Então, basicamente, ela vai dizer que tudo e todos têm o direito de pertencer. E aí fica fácil, quando você olha para dentro da sala de aula, você consegue perceber, é como se você fosse enquadrando, né? Essa situação acontece porque o aluno não se sente pertencente, ou essa outra situação acontece porque o aluno está fora de ordem. A outra situação é porque a troca está desequilibrada. E em cada situação você tem uma ação a ser feita. Então, a primeira delas, na lei do pertencimento, você já consegue perceber se aquele aluno, se o seu aluno, ele está se sentindo bem, se ele se sente confortável, se onde ele está sentado, né, aquele lugar que ele está ali está confortável ou não, se ali ele está se sentindo pertencente ou não. É comum agora nas escolas, por exemplo, essa nossa retomada do modelo híbrido, do modelo semipresencial, né? Alguns alunos ainda estão em casa, pelo menos aqui no Paraná é assim. Alguns alunos ainda estão em casa, outros já estão lá na escola. E muitos alunos estão vindo de outras instituições para as escolas. Então, está acontecendo muito remanejamento de aluno, né? Tem aluno que está saindo da nossa escola e tem aluno que está chegando. E aquele aluno, então, que está chegando, ele deve sempre ser muito bem acolhido, assim como todos os outros alunos. Ele precisa ser acolhido. Quando eu me sinto acolhido, o que vai acontecer comigo? Eu sinto, então, a força e sinto o poder de pertencer para aquela turma, de pertencer para aquela escola. Muitas vezes, nós percebemos que o aluno, por exemplo, se a escola usa um uniforme escolar, ele não gosta de utilizar o uniforme escolar. Então, quando o aluno não gosta de utilizar o uniforme escolar, o que ele está vivendo ali? Ele está vivendo uma ausência de pertencimento. Eu não quero pertencer. Outra situação, por exemplo, é quando o aluno ele começa a ter uma indisciplina em sala de aula, porque ele quer que o próprio sistema faça que vá expelir ele, né? Ele quer ser expelido da sala de aula, ele não quer pertencer. E às vezes, num pequeno diálogo, então, como eu uso as 3 leis sistêmicas? A lei do pertencimento é uma delas. Quando você desenvolve essa escuta ativa e você ouve atentamente o que o aluno está dizendo, né? Então, o aluno ele vai dizer lá, olha, ele normalmente não vai falar assim, ele vai conversar com o professor. Professora, ele não vai saber dizer, eu não gosto de estudar aqui, né? Então, você precisa fazer perguntas que sejam perguntas que instiguem ele, né? Então, você pode falar para ele, por exemplo, você gosta de estudar aqui?
Ah, eu gosto muito. De 0 a 10, 0 você não gosta nada, 10 você adora. Qual seria a nota que você daria por estudar nessa escola? E aí ele vai dar uma nota. E às vezes, então, nem o pai sabe disso, né? Às vezes ele dá uma nota 1 ou 2, por exemplo. Dá uma nota muito baixa, ou seja, ele não está se sentindo pertencendo. Como eu faço então para que ele possa se sentir mais pertencente, usar a lei do pertencimento na sala de aula? Uma delas, então, é fazer uma acolhida entre os grupos. Imagina você com duas semicircunferências, né? Dois círculos ou semicírculos, um olhando para o outro. E nessa dinâmica de um olhando para o outro, você pode brincar com eles. Vamos brincar de sorrir para o outro, né? E você começa a sorrir, e esse sorriso começa a gerar conexão. E você vai perceber que às vezes um aluno que não estava se sentindo pertencente, ele começa a se sentir mais pertencente à sala de aula. Esse movimento ele é bastante interessante. Então, quando eu gero conexão entre os alunos, aluno com aluno, um de frente com o outro, olho nos olhos, e aquele olhar é um olhar penetrante e que faz com que você sinta vontade de pertencer àquela sala, àquela escola, àquela turma em especial. Então, a lei do pertencimento, essa é uma das formas, né? A outra forma que pode ser considerada é quando eu consigo levar o sistema familiar da criança para dentro da sala de aula. Ou seja, muitas vezes o aluno ele não sente nem pertencendo ao seu próprio sistema familiar. Então o professor identifica isso, né? Quando você pode falar assim, por exemplo, pessoal, que tal trazer na sua mochila, que tal ter na sua mala, na sua mochila, né? Que tal ter na sua mochila uma foto da sua família, a foto dos seus pais? Que tal carregar com você essa foto? E talvez alguns vão dizer assim, eu não quero. Você já percebe que muitas vezes pode ser que seu aluno ele não goste de pertencer nem ao seu sistema familiar. Quando ele não consegue pertencer lá à sua base, então dificilmente num sistema secundário ele vai pertencer. Então nós olhamos para isso com muito carinho, né? Como eu faço meu aluno se sentir pertencente à minha sala então? Então se você se preencher, né? Se nós nos preenchermos das 3 leis, eu me preencho da lei do pertencimento, me preencho da hierarquia, me preencho da troca, só pode ter um nome para isso, uma palavra para isso. O nome disso é êxito. Você alcança o êxito quando você desenvolve as 3 leis sistêmicas na sua vida. Nós nunca vamos ter assim algo que funcione perfeitamente. Nunca, não temos mais problemas, não temos mais questões. Não, isso não existe. Sempre nós precisamos de novos desafios. Com novos desafios, você consegue ir além. Então, você precisa se desafiar todos os dias. E aí, mas você se desafia sendo um bom conhecedor das leis sistêmicas, né? Então, lei do pertencimento, eu uso em sala de aula. Agora, a lei que mais influencia em todas as questões de sala de aula, em todas as questões, quase que 100% das questões de sala de aula, a lei que mais influencia é a lei da ordem. A lei da ordem, da hierarquia, entender quem veio antes. Aquele que veio primeiro, ele tem a precedência, ele tem... Ele precisa ser visto, ele precisa ser olhado. Então, quando você percebe assim, a minha sala está organizada ou não? A minha sala, ela está organizada ou não? Organizada em que sentido, Eli? Em todos os sentidos. O primeiro sentido é o do ambiente. A minha sala, ela está organizada? Eu percebo isso com grande facilidade. Você também percebe isso com grande facilidade ao entrar na sua sala de aula. Se a minha sala está organizada ou não. Então, às vezes, você entra dentro da sala de aula e lá está acontecendo uma conversa mais agitada, os alunos estão agitados e você sabe que ao dar aula nesse ambiente, os seus resultados eles serão bem pequenos, né? Eles serão bem pequenos quando nós entramos nessa sala de aula dessa forma. Então, a lei da ordem, como eu aplico? Primeiro, começando pela organização do ambiente.
E existem várias formas de se fazer essa organização. A primeira delas, quando você olha e as carteiras podem estar todas arrumadinhas. Não é arrumadinhas enfileiradas, mas você vê que não está aquela bagunça. Existem alguns lugares que você entra e existe uma bagunça já naquele ambiente. Se aquele ambiente ele está todo bagunçado, ele está fora de ordem. Tudo começa a ficar muito bagunçado mesmo. Depois você vai perceber, né, quanto o aluno ele se envolve com essa lei da ordem. O caderno dele tem ordem? Ele é organizado ou não? Os materiais dele. Então, nós professores, nós podemos fazer coisas simples que levam à ordem, né? Simples como, se chega alguém na sala, seja o pedagogo, entra dentro da sala, ensine os seus alunos a cumprimentarem, ensine os seus alunos a agradecer. Dessa forma, você também está aplicando a lei da ordem e da hierarquia. Não é simplesmente saber quem vem primeiro, quem vem depois, né? Será que é o diretor? Será que é o professor? Não, é muito mais simples quando nós vamos para dentro da nossa sala de aula. Quando você chega dentro da tua sala de aula, então, vamos lá. Vamos colocar ordem nisso daqui, né? Já que estamos falando da ordem, vamos colocar ordem nisso daqui. Então, vamos lá. Para onde o professor olha? O professor olha sempre para a aprendizagem e, através da aprendizagem, ele chega até o aluno, ok? Mas onde o professor olha para isso? Lá no ambiente de sala de aula. Então, ele fica dentro de uma célula, né? Dentro de uma célula da escola, dentro da sala de aula, lá, naquele momento, naquele espaço, ele é o detentor, ele é aquele que vai se dedicar, então, à aprendizagem e a olhar para cada aluno. Para cada aluno, certo? Ok. E o que mais, Eli? Vamos lá. Tudo que diz respeito fora dessa sala de aula, ele não diz respeito ao professor. Então, nós começamos nos organizando dessa forma, aplicando a lei da ordem dessa forma. O que está dentro da sala de aula compete ao professor. O que está fora da sala de aula não diz respeito ao professor. E você começa a colocar ordem nisso, né? Mas agora não é você colocar ordem em toda a escola. É você mesma colocando ordem dentro da sua postura. Então, eu, professora, começo. Minha lei do pertencimento. Ok, pertencimento, ele é um pouco mais difícil para eu entender. Será que eu faço? Será que pertence? Será que não pertence? Um pouco mais difícil. Não tem problema. Porque quase que 99% dos problemas, das questões, dos conflitos que nós temos em sala de aula, eles acontecem dentro da lei, da ordem, da hierarquia. Então, e ele é mais fácil de você compreender. Então, você não precisa ficar acertando todas as vezes. Você precisa olhar para aquilo que é essencial e encontrar uma solução, né, para resolver aquelas questões que estão incomodando você. Então, dentro da lei da ordem, o professor ele vai olhar para a sua sala de aula. Olhando para a sua sala de aula, ele vê o aluno e o seu processo de ensino-aprendizagem acontecendo. É como se ele tivesse uma lente enorme, né? Ele pega essa lente e essa lente, então, por essa lente ele consegue ver a aprendizagem e da aprendizagem, então, tudo se amplia para a vida do aluno, fica tudo muito maior na vida do aluno. Diz respeito à sala de aula. A quem diz respeito ao que está fora da sala de aula? Ou seja, se o professor olha para o aluno, quem deveria olhar para o professor? Estamos colocando isso em ordem na nossa sala. Quem deveria estar olhando para o professor? A equipe pedagógica. Então, quem a equipe pedagógica vê? A equipe pedagógica, ela vê os professores. E depois que ela vê os professores, através dos professores, ela vê o aluno. Então, toda vez que a pedagoga, antes de conversar com o professor em questão em sala de aula, ela conversa direto com o aluno, automaticamente ela pode estar ferindo uma ordem. A não ser que, por exemplo, o pedagogo esteja resolvendo uma questão que não diz respeito àquele professor. Então, exemplos.
Aconteceu uma situação com um aluno meu na aula de filosofia, mas eu sou a professora de matemática. Então a pedagoga chega lá e vai conversar com aquele aluno. Está tudo certo, porque eu sou a professora de matemática, eu não estava no contexto do que aconteceu na aula de filosofia. Esse é um exemplo, né? Sala de aula, professor olha para a sala de aula. Quem olha para o professor? O pedagogo. Ok. E o pedagogo, então, através do professor, ele consegue ver mais a fundo o aluno. Joia! E agora, quem olha para o pedagogo? A equipe gestora. Então, a gestão, ela tem um compromisso muito maior em entender o sistêmico, entender como o sistema funciona. Por que ela precisa desse compromisso? Ela precisa desse compromisso porque é a gestão que vai olhar para todos que estão aqui. A gestão vai olhar, por exemplo, para a equipe pedagógica, mas vai olhar também para a equipe administrativa, mas vai olhar também para a equipe de apoio. Então a gestão está olhando para tudo isso. E lá no final de tudo, essa gestão ela tem certeza que aquilo que está acontecendo em sala de aula, de fato, é uma aprendizagem que leva ao êxito. Por quê? Porque cada um está olhando para o seu lugar de forma extremamente direcionada. Né? Cada pessoa, o professor está olhando para o aluno, o pedagogo está olhando para o professor e a gestão está observando e está fazendo ajustes finos em todas essas questões. Então, primeira coisa, para aplicar a lei da ordem, eu preciso entender essa ordem estabelecida. E lá dentro da minha sala, como eu faço para aplicar a lei da ordem dentro da minha sala? Começo olhando para as coisas mais simples possíveis. Quais são as coisas mais simples possíveis? Como está a organização desse ambiente? Esse ambiente ele vai influenciar o seu andamento da aula com toda certeza, né? Hoje, dentro da minha realidade, quando eu chego em sala de aula, eu preciso fazer a instalação do meu computador, instalar uma televisão, ajustar tudo. Então, quando tem muito fio para todo lado, né, muito cabo que eu preciso ligar, aquilo ali já demanda muito mais tempo meu. E também vai demandar mais tempo de você, com certeza. E se eu não organizar aquilo que é mais simples, todas as outras coisas começam a entrar como se fosse desencadeando mais um conflito atrás do outro. É o aluno que não sabe o lugar dele, são tantas outras questões que começam a influenciar. E começou onde tudo isso? Começou no nosso ambiente. Né? E aí, você vai encontrar também, aqui comigo, você vai encontrar, eu vou começar daqui a alguns dias, eu vou começar a mostrar para vocês que eu desenvolvi muitas ferramentas sistêmicas, ferramentas que você pode utilizar em sala de aula e que vão ajudar você a estabelecer as 3 leis dentro da sala de aula. Então, a primeira lei é a lei do pertencimento. Existem dinâmicas, ferramentas que você pode usar e que o aluno começa a sentir-se mais pertencente. Uma delas foi o exemplo que eu falei, quando o nosso aluno pode fazer contato visual um com o outro, frente a frente, um com o outro, o aluno chegou e ele vai ser bem recebido. Imagina você passar com um aluno, né? Um aluno que é novo na escola. Ele é novo e você passa, você vai andando ao lado dele porque você tem que oferecer segurança para ele e você vai passando e é como se ele fosse fazendo um reconhecimento. O exército usa muito disso, né? Fazem reconhecimento da tropa. Eu preciso reconhecer, eu preciso me reconhecer. Esse reconhecer é estar dentro de uma lei sistêmica do pertencimento. Eu preciso saber onde eu estou. Eu trabalho numa escola que ela é relativamente grande. E muitas vezes, quando o aluno chega, ele não sabe nem onde fica o banheiro. E eu fico impressionada com isso, porque eu sou a professora lá dentro da sala de aula. E aí eu olho para essa necessidade e pergunto para ele: você já sabe onde fica o banheiro? Ele fala: não, porque os banheiros não ficam em lugares assim, né? Ele não consegue achar. Então ali eu já digo para ele assim: ok, quem quer ficar junto com ele no intervalo para mostrar a escola? Então, quando o aluno chegasse, deveria existir uma apresentação na escola. Não importa se está sendo lá no início do ano ou se, por exemplo, isso está acontecendo agora, na metade do ano ou mais da metade do ano já acontecendo. Estamos indo aí para o último trimestre, né, do ano. Então, se o aluno chegou agora, o
que tal a pedagoga perguntar, né? Vamos conhecer a escola e caminhar ao lado dele e perguntar quais são as sensações dele, né? Você gostou? O que você achou? Ah, eu achei essa escola bem grande, né? E sempre que eu pergunto isso para os alunos, né? Você já sabe onde é o banheiro? Normalmente as crianças falam não, né? Na minha escola. Não, não sei, professora. Olha que complicado, né? E se ele estiver muito apurado, você já pensou? Que tamanho de constrangimento ele vai passar? Então, como é que nós estamos recebendo o nosso aluno em sala de aula e dizendo que ele pertence? Ó, você pertence, mas aqui se vira sozinho. Então, como eu uso a lei do pertencimento em sala de aula? Você usa incluindo todos os dias. Todos os dias você passa a olhar, ter um olhar inclusivo, aquele olhar que acolhe e que nem sempre é fácil. Sempre vai existir um aluno do qual você olha para ele e parece que naquele dia ele está te desafiando. E na verdade não é que ele está te desafiando, você está vendo uma projeção sua naquela criança. Então, ela está ali simplesmente como uma ferramenta linda que pode fazer alguns ajustes em você e na sua postura. Nós não somos detentores, né, de saber tudo, mas nós podemos sim melhorar a cada dia, olhar a cada dia de forma diferente e cada vez de forma ainda mais inclusiva. Isso será excelente para a nossa lei do pertencimento. Dentro da lei da ordem, então, na lei da ordem, existem aqui no feed, né? No feed aqui do Instagram, você vai encontrar um vídeo que eu mostro, por exemplo, uma forma de organizar a sala que é por ordem de chegada ao mundo, ou seja, por data de nascimento. Então, existe uma forma. A natureza se comporta dessa forma. Todos os animais, né, se comportam respeitando sempre aquele que chegou primeiro. Mas nós, o ser humano, racional, aquele que pensa demais e acaba fazendo também muita confusão. Então nós não olhamos para isso, né? Nós praticamente não olhamos para isso. Então, nós podemos sim aplicar a lei da ordem em sala de aula quando você coloca-os em ordem de chegada a esse mundo. Aquele que veio primeiro, ele precisa ser respeitado, e aquele que chegou por último é como se ele fosse tão sensível a tudo, né, que ele percebe tudo o que acontece, e essa percepção, ela precisa ser cuidada, porque o aluno mais novo, ele precisa ser cuidado. Todo aquele que é mais novo, por quê? Porque com ele vem o novo. Com o mais novo vem o novo. Vem a capacidade de criar, vem a capacidade criativa, de desenvolver, de estar perto do mais velho e poder acrescentar um na vida do outro. O mais velho vai acrescentar com a experiência e o mais novo, ele vai normalmente acrescentar com esse poder que ele tem de criatividade, de avançar, de ser inusitado, de não ter medo, né, de ter coragem, ser o corajoso. E o mais velho é aquele que vai, então, apaziguar alguma situação, é aquele que vai dizer, opa, calma, não vamos tão por aí, vamos mais por aqui. Então, na sala de aula, quando nós conseguimos colocar, se existe se existe uma fala dentro da sala de aula, tem muito aluno conversando, não sei o que, você pode ter certeza, estão fora da ordem. E se você colocar eles em um círculo, por exemplo, em um caracol, né, for fechando ele do mais velho para o mais novo, do mais velho para o mais novo, o que vai acontecer? Você vai vendo que o silêncio vai sendo estabelecido. Claro que eu, como professora da área de exatas, professora de matemática que sou, adorei descobrir isso, né? Porque ao descobrir isso, minhas aulas, elas passaram a ter um novo ritmo. Por quê? Eu adoro de perceber que meus alunos estão concentrados em alguma atividade. Só que muita conversa, muito barulho, muita agitação atrapalha dentro da área de exatas, né? Então, quando eu comecei a utilizar dessa dinâmica de colocar os alunos sentados em ordem por data de nascimento, e eu tenho vídeo, né, e mostro isso para você como se faz essa forma, nossa, quando eu consegui chegar a isso, inclusive os alunos começaram a fazer comentários do tipo, professora, eu
eu estou te ouvindo melhor, eu vejo melhor o quadro, eu consigo entender melhor a matéria, porque ele mudou de posição. Ele sentava em uma posição, porém essa ferramenta, essa dinâmica de sentar por ordem de data de nascimento fez com que ele encontrasse o seu verdadeiro lugar. E a hierarquia é isso, é você conseguir encontrar o seu próprio lugar. Tem um monte de professor. Oi, Damaris, querida. Seja muito bem-vinda aqui. É uma delícia falar de pedagogia sistêmica, tendo você aqui comigo, né? Qualquer dia vamos bater um papo nós duas aqui numa live. Eu tenho toda terça. Vamos conversar mais? Então, ó, a pedagogia sistêmica, ela é muito bonita porque ela acontece de forma efetiva dentro de sala de aula. Você consegue implementar ela e ter resultados imediatos. Quais resultados são esses? São resultados que verdadeiramente irão potencializar a vida de um aluno e encaminhá-los para o êxito. Encaminhá-los para o êxito. Êxito é uma palavra que a professora Angélica Oliveira, que é uma das criadoras ou desenvolvedoras, né, da pedagogia sistêmica, ela fala muito. Nós sempre devemos encaminhar os nossos alunos rumo ao êxito. É lá que eles conseguem atingir o seu ponto alto, né? No êxito da vida, tendo êxito na vida. Muito bem. O que mais, Eli? Então, eu já falei um pouco da lei do pertencimento, falei um pouco sobre a lei da hierarquia, e existe a lei da troca, né? A lei da troca. Então, lá, muitos professores, nós professores, às vezes os pais também, né? Acabamos cometendo algumas falhas. Quais são essas falhas aí que nós cometemos, né? A primeira falha é que a gente coloca muita expectativa na criança, esperando algo em troca, esperando às vezes um reconhecimento enquanto professora, ou então às vezes a gente acaba colocando muita expectativa. Por exemplo, eu explico um conteúdo e gero toda uma expectativa de que o meu aluno ele tenha entendido tudo e que ele traga bons resultados. Porém, isso nem sempre acontece. Nesse ponto, né, o que vem acontecendo hoje dentro da sala de aula comigo, no modelo híbrido, quando estou dando aula para eles, eles interagem muito. Interagem, perguntam, respondem. E aí, quando eu vou fazer a avaliação, nem sempre eles têm um desenvolvimento nota 10. Por que isso acontece? Isso acontece devido ao grande número de informação que eles recebem aqui das nossas telas, né? Então, eles recebem muitas informações através das telas. E aí, aquilo vira toda uma confusão. Por quê? Lei da ordem. Nós só não ensinamos eles a se organizarem certinho. Como eu posso me organizar melhor? Como eu posso estudar melhor? Eu percebo que falta muito, né? Falta muito. Eu, como professora, muitas vezes, agora eu tenho sentido muito essa necessidade de ensinar o meu aluno como é que ele faz para poder reter mais a atenção dele, como ele faz para poder reter mais os conteúdos, como eu posso ajudá-lo a se organizar. Isso é lei da ordem. Como eu posso ajudar você a ter uma rotina, né? E aí nem todos os nossos alunos, de repente, vão poder ter um coach na sua vida, que vai ensinar ele a utilizar corretamente uma agenda, que vai ensinar ele o que é prioridade, o que ele deve fazer antes, o que ele deve fazer depois. Nem todo aluno nosso vai ter essa capacidade. Mas se eu estou, vai ter essas condições, né? Agora, se eu estou todos os dias, isso é aplicar a lei da ordem. Ajudá-los, então, a se organizar com a sua própria vida, com seus próprios conceitos que eles estão recebendo em sala de aula. E onde entra, então, a lei da troca? A lei da troca é aquela que, normalmente, quando você está dentro de um relacionamento, qualquer relacionamento na nossa vida, você deve ir até 50%. Você vai 50%, a outra pessoa vem 50%. Quando você ultrapassa esses 50%, a outra pessoa começa a se afastar. Com certeza você já viveu relações que você pensou assim, essa pessoa ela me sufoca demais, ela me sufoca.
Essa pessoa que sufoca, se você perceber, ela está entregando muito, ela dá muito, 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 muito. Quando ela chega perto de você, você se afasta, 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 afasta. Então, a lei da troca, eu preciso dar e preciso receber. Então, é sempre esse movimento. Eu dou e eu recebo. Eu dou e eu recebo. Isso acontece em todas as dinâmicas relacionais. Porém, quando eu sou a professora, eu sou uma fonte. E a fonte, ela entrega, 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 entrega. E aí, o aluno só absorve, absorve, absorve. É como se os dois estivessem um de frente para o outro, né? Um de frente para o outro, então. Então, o professor entrega, 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 o aluno absorve, 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 e ele não tem como devolver. Não é que ele não tenha força para isso. Ele não tem essa necessidade de devolver, porque ele está pegando tudo para depois virar, né? Virar e seguir sua vida. Então, ele vai absorver tudo na lei da troca. Ele vai absorver tudo em sala de aula e depois ele vai se virar para a vida e vai seguir. Né? E vai seguir. Então, é dessa forma, é essa dinâmica que acontece em sala de aula. E muitas vezes nós queremos o quê? Eu quero entregar o conteúdo e quero que ele me devolva, demonstrando quanto ele aprendeu. Eu quero entregar, eu quero ser... eu sou carinhosa com ele e quero que ele seja carinhoso comigo também. Né? Então eu fico esperando, muitas vezes nós ficamos esperando tudo aquilo que nós professores não somos supridos dentro do nosso sistema familiar, dentro da nossa casa, nós vamos procurar lá no trabalho. Mas o trabalho ele não tem essa função de te devolver. Então, nós precisamos sempre estar muito bem nutridos dentro da nossa própria casa. Né? Como eu utilizo, então, as 3 leis sistêmicas em sala de aula? Primeiro delas que você faz eu preciso compreender. E elas vêm em frases bem simples. Então, lei do pertencimento. Tudo e todos têm o direito de pertencer. Como eu utilizo a lei do pertencimento em sala de aula? Você inclui a todos dentro da sala de aula? Né? Você consegue incluir? Você ensina o seu aluno a também incluir o outro? Como que você trabalha essa dinâmica em sala de aula? Né? E aí, e as frases sistêmicas ali? Quando que eu uso as frases sistêmicas? Você vai usar as frases sistêmicas sempre. Mas isso eu falei, né, na nossa aula da semana passada, eu falei aqui que só vai funcionar uma frase sistêmica quando ela for coerente, né? Quando for coerente com a sua postura interna. Então é por isso que cada vez mais você precisa estudar mais e melhor todas essas leis. Então a lei do pertencimento, tudo e todos têm o direito de pertencer. E aí? E aí entra um outro aluno dentro da nossa sala e é aquele desconforto e nós temos então a missão de incluir aquele aluno. Eu incluo o aluno que hoje ele não está bem, ele está mais eufórico, ele está demonstrando um sentimento diferente, né? Então eu tenho como incluir. A lei da hierarquia é a ordem estabelecida em todos os sentidos. Bert Hellinger sempre vai dizer que o essencial é simples. Comece pelo simples. O que é mais simples de organizar? Comece pelo simples, que eu tenho certeza que vai dar certo. Né? Comece pelo simples. E a troca? A troca, nunca esqueça que você deve entregar, entregar e entregar. Porém, você pode ensinar a troca entre outros alunos, entre os pares de alunos, né? Então, hoje um ensina, esse aprende. Outro dia, o outro ajuda e assim por diante. Eu posso estabelecer trocas entre os nossos alunos. Como eu disse, eu tenho um curso inteirinho sobre ferramentas sistêmicas. Vocês gostariam de ver esse curso ou não? Escreve aí para mim, quero ver. Esse curso eu vou liberar daqui a alguns dias, mas deixa eu ver se você gostaria de conhecer mais sobre ferramentas que você pudesse utilizar em sala de aula e que trouxessem resultados imediatos na aprendizagem do aluno. Escreve aí para mim. Vamos ver quem está aí, se é professor, se gostaria de ter esse tipo de material em mãos. Vamos lá. Sim, olha aí, a Maria Joaquina, a Adri também, né? São ferramentas maravilhosas, a Damaris também. Vamos lá, quem mais gostaria de ter ferramentas para trabalhar em sala de aula?
a Vivi. Seja bem-vinda, Vivi. Que bom ter você aqui. Então, nós vamos nos preparar para isso, né? Eu quero mostrar para vocês coisas que fazemos que são simples e que, olha aí a Lilian dizendo aí, né? É muito bom, pessoal, eu tenho. O pessoal que estudou comigo na turma regular, na primeira turma, né? Eles foram exclusivos e ganharam aí, eles têm o curso. Esse curso ele ainda não foi vendido, né? E nós temos aí a Maria Terezinha Fessora, né? É só ela que me chama assim de Fessora, uma querida. Então, nós temos um curso inteirinho de ferramentas sistêmicas que você usa de uma forma muito prática em sala de aula e começa a perceber a grande evolução dos nossos alunos. Não tem prazer maior para um professor do que você ver o seu aluno fazendo aquilo que tem que ser feito, né? Fazendo de forma bonita. É tão gostoso, é tão bom isso, é tão fácil você estabelecer essa comunicação e conseguir, então, ter um maior desempenho. Essas ferramentas, elas são uma delícia. Conta aí pra mim, pessoal. Vamos lá, vamos começar com o momento revisão do dia de hoje. Vamos lá? Vocês fazem isso em sala de aula? Fazem revisão do conteúdo no final da aula? Hein? Interessante, qualquer dia vamos conversar com vocês aí sobre isso, né? Como é que a gente trabalha aí em sala de aula? Então vamos fazer uma revisão. Vamos lá, vamos consolidar. O que foi que nós vimos hoje? Conta aí pra mim. Vamos escrevendo aí? Me ajuda aí? O que nós vimos hoje? Deixa eu conversar aí com vocês, você comenta aí e nós vamos explorando isso aí. O que nós vimos hoje? O que você aprendeu hoje? O que nós vimos? O tema era... eu também amei ver você, Damaris. Super beijo no seu coração. Você sabe que você mora aqui dentro, né? Vamos lá, pessoal. O que nós aprendemos hoje, na aula de hoje? Conta aí. O que você aprendeu? Vai, do básico, hein, gente? Ó, se lembre, é isso que nós erramos muitas vezes em sala de aula. Nós queremos, e até mesmo o nosso aluno, ele fica procurando, você já percebeu? Se a gente faz uma pergunta, o aluno ele fica procurando uma resposta muito elaborada, né? Comigo muitas vezes acontece isso. A criança procura uma resposta muito elaborada e quando ele vê que o fulano lá, alguém deu uma resposta tão simples, acaba dizendo assim, mas era só isso, professor, mas isso eu também sabia, né? Então vamos lá. Vivi está respondendo aí, ó, a importância de começar pelo simples. Exatamente, comece por aquilo que é mais simples. Então, ó, pronto, fechou. Vamos fazer o seguinte, eu vou fazer isso amanhã. Amanhã eu tenho aula em todas as minhas turmas que eu leciono. Eu leciono em 5 turmas, né? Eu leciono em 5 turmas. Então, vamos fazer um movimento aí amanhã? Todo mundo que está aqui, amanhã nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pedir para os nossos alunos trazer a foto da família deles dentro do caderno para que eles tenham sempre acesso. Quando eles trouxerem isso, vem a consciência de que você está trazendo a força do aluno que é seu pai, sua mãe, seu sistema familiar de origem. Eu vou pedir isso amanhã para todas as minhas turmas e quero que você assuma esse compromisso comigo. Vamos pedir também? Daqui uma semana a gente vai conversar, na próxima terça, vamos conversar os resultados que nós teremos. E eu vou me comprometer mais ainda com você. Deixa eu ver se eu posso. Talvez eu possa. Por que eu tô falando, deixa eu ver se eu posso? Porque amanhã é meu último dia da semana em sala de aula, né? Mas eu vou contando aqui para vocês durante essa semana coisas que dá para você fazer em sala de aula que são bem simples e que a gente começa a notar a diferença, tá bom? Esse também vai ser um dos temas do meu TCC, pode ser um tema do meu TCC, da conclusão da pedagogia sistêmica. Vamos lá. Então, amanhã vamos assumir um compromisso? Nós vamos pedir, então, para os nossos alunos, quem está em sala de aula, né? Nós vamos lá pedir para eles trazer o quê? A foto da família. Vamos fazer eles criar esse hábito. E claro, minha professora, não esqueça você também de estar com a foto da sua família, tá bom? Então, já se prepara, separa uma fotinha, não vale ficar mostrando foto no celular, dizendo, eu carrego minha família aqui no celular. Não faz isso, tá bom? Vamos lá. A Maria Terezinha disse assim, ó, a ordem alfabética tem o mesmo efeito da ordem cronológica? Não, de forma alguma. De forma alguma. Então, Maria Terezinha, deixa eu contar aqui rapidinho, né, como se deu essa minha história. Quando eu cheguei em São Paulo, no grupo CUDEC, na escola Hellinger, na escola
Nossa, me fugiu o nome, tô vendo a... Enfim, vamos lá. Quando eu cheguei na pós-graduação de Pedagogia Sistêmica, logo de cara, assim, lá no quiosque da faculdade, tinha algumas pessoas sentadas lá. Eu não conhecia ninguém. Então eu cheguei e de repente eu me simpatizei com uma pessoa. E aí comecei a conversar com ela, né? Oi, tudo bem? Tudo bem? Você é de onde? Ela falou, eu sou do Rio Grande do Sul. Eu disse, que legal, eu sou do Paraná, né? Várias pessoas de vários lugares do Brasil. E nós começamos a conversar. Quando foi distribuído a dinâmica por idade, né, por ordem cronológica, a ordem de chegada a esse mundo, o que aconteceu? Eu fiquei exatamente do lado dela. Ou seja, nós temos muito mais afinidade com aqueles que estão mais próximos, porque nós fomos regidos pelo mesmo fenômeno, né? Ser da pedagogia sistêmica é entender que o mundo é fenomenológico. Ele acontece através de fenômenos. E então, o fenômeno do meu nascimento, ele é muito mais próximo do fenômeno do nascimento de alguém que nasceu no dia 26 de dezembro. Eu nasci dia 25 de 78, né? Então, existe essa proximidade. Na escola que eu trabalho, Maria Terezinha, que você conhece, o ano passado nós colocamos todas as turmas em ordem cronológica. Todas as turmas, de A até Z. Organizamos todas elas. Então, nós sabíamos exatamente quem era o aluno mais velho da escola e quem era o aluno mais novo. E aí, a dinâmica dos sextos anos, por exemplo, quem ia nascendo, né? Era engraçado porque você ia escutando cantar parabéns em fevereiro, só numa turma, depois na outra turma, o outro mês de março, assim por diante. E a escola teria tudo para ter um excelente desenvolvimento, um excelente desempenho com essa dinâmica acontecendo em sala de aula. Foi uma pena que fomos interferidos pela pandemia. E agora, nesse ano, ao retornarmos, nós não temos a mesma direção lá na nossa escola. Então, a visão muda um pouquinho e ainda não chegamos lá. Enquanto professores, lembre, eu sou professora sistêmica. Em sala de aula, eu sou a professora que olha para o aluno. Eu não posso chegar para o diretor e dizer assim, aprendi um negócio muito legal lá na pedagogia sistêmica, vamos fazer na escola inteira. Não é dessa forma, mas pode ser de uma forma mais carinhosa que a gente tem acesso. Daqui a pouco eu posso dizer para vocês que toda a escola está usando essa dinâmica também, né? A Marli disse aqui, ó, percebi que eles não sabem como perguntar as dúvidas. Exatamente, só falam não sei. Exatamente, Marli. Ontem, na turma do mentoria, né, eu faço mentoria para alguns professores e pais. Uma turma que eu tenho na segunda-feira à noite. E eu falava exatamente isso para eles. Que às vezes nós não sabemos também elaborar a pergunta. Então, nós sempre precisamos mudar. Quais são suas dúvidas? Né? Quais são suas dúvidas? Eles ficam paradinhos, muitas vezes, olhando e dizem, não sei. Né? Agora, se você perguntar assim, me conta, como você começou esse exercício? Aí ele fala, eu não comecei, professora. Pronto. Aí você fala assim, essa é a sua primeira dúvida. Então, quando você não conseguir começar, você levanta a mão, você faz combinado, você ensina ele. Né? Os nossos alunos, eles precisam ser ensinados, não esqueçam disso. Eles não sabem como perguntar qual é a dúvida deles. Né? Por que eles não sabem perguntar? Porque nós não os treinamos para isso. Sempre pensamos que precisamos de uma resposta muito bem elaborada, né? Então, vamos lá. A Janete, né? Fizemos hoje um mural da família de todas as crianças da turma do berçário. Isso, olha só, a Janete trabalha, imagina quem trabalha com o berçário, né? Fazer um mural de toda a família, ou seja, você leva para dentro da sala essa presença. E quando o professor leva para dentro da sala essa presença da representação familiar, estabelece-se ali um respeito muito grande. É como se todos estivessem ali. E você não enxergasse mais só um aluno, e sim, imagina, uma multidão de pessoas estando ali. Quando nós respeitamos, isso é incluir e dizer que todos pertencem. A partir do momento que minha família também pertence, é muito mais fácil de você estar trabalhando qualquer tipo de conteúdo com os seus alunos. Legal, né, gente? Esse negócio de pedagogia sistêmica, gente, faz sentido, faz muito sentido mesmo, tá? Então, já sabe o desafio de amanhã?
já separa aí, né? Já separa aí a foto da família. Eu já tô olhando ali, já sei qual foto que eu vou pegar, né? Preciso imprimir a minha, amanhã eu vou tirar a foto aqui, vou colocar aí nos meus stories. E vocês também. Faz o seguinte, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos combinar algo mais legal? Estamos aqui em 17 pessoas. 17 pessoas, tá? Então vamos fazer isso agora. Vamos começar isso agora, tá bom? Agora, assim que terminar a live, eu vou postar a foto da minha família lá nos stories. Você vai publicar a foto da sua família e vai me marcar lá. Qual é o nosso primeiro movimento aqui? É mostrar que pertencemos e que estamos agora carregando essa família, a nossa família, o nosso sistema familiar para onde nós vamos. Isso faz com que nós tenhamos muito mais força, muito mais coragem, muito mais vitalidade para seguir no nosso dia a dia, na nossa semana, tá? Então, vamos para lá agora? Eu vou encerrar aqui, depois deixa o comentário, ó, todo mundo escreve aqui, eu acho bonito, eu espero você escrever também nos comentários da live, tá bom? Família de origem, diz aqui a Alina, pode ser, em especial que tenha seu pai e sua mãe, mas você também pode marcar família de origem e dizer lá, essa é minha família de origem, e essa agora, né, marcar 2 stories, um com a família de origem e outra com a família atual, tá bom? Pode ser assim também, né? Mas sim, para validar a lei do pertencimento, você deve sempre ter a sua família de origem. Beleza, pessoal? Combinado? Coloca lá a família de origem, marca meu perfil, Eli Baido Oficial, né? Marca lá que eu vou compartilhar também lá nos meus stories. Vamos fazer uma festa das famílias aí então, tá bom? Usando a primeira lei, a lei do pertencimento. Foi isso. Eu vejo vocês nos comentários. Até mais. Tchau, tchau.